Esse é o seminário da disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal Experimental, com o tema Biotecnologia Agrícola, apresentado pela aluna Ana Caroline de Lima. Sobre o melhoramento de plantas. A biotecnologia agrícola engloba técnicas, recursos e métodos a fim de promover um aprimoramento do conteúdo genético de determinada espécie, tendo como objetivo se obter ganhos no aumento de produtividade, resistência a estresse biótico, adequação às exigências do mercado consumidor e aumento do valor do produto, porque assim eles vão aumentar a produção. O melhoramento clássico, que foi o primeiro, ele restringe-se no máximo a espécies que são correlacionadas, que possuem alta similaridade de características genéticas, ao ponto que seja possível fazer um pareamento dos cromossomos de ambas as espécies durante o processo da divisão celular. De outro modo, haveria esterilidade dos descendentes, o que inviabilizaria a produção, se fossem espécies não correlacionadas. Em 1970, começam a ser definidas as técnicas de engenharia genética, que trouxe a oportunidade de modificar ou adaptar os métodos do melhoramento clássico. Assim, com essa ferramenta, abriu-se a possibilidade de buscar genes de interesse, até mesmo de espécies mais distantes. Os genes de interesse de uma planta são aqueles que podem trazer algum benefício específico e desejado, como resistência a pragas, a estresse hídrico e incremento massal. Assim surgiram os organismos geneticamente modificados, os OGMs, que são os organismos que podem ter passado por diferentes tipos de edição genética artificial, os transgênicos. A transgenia é um desses processos, que se dá pela alteração do DNA de um organismo por meio da introdução de um ou mais genes provenientes de um indivíduo de uma outra espécie, que é um gene exógeno, um gene de interesse. Sobre essas alterações genéticas, a transformação genética de plantas cultivadas possibilita a validação funcional de genes individuais selecionados, bem como a exploração direta dos transgênicos no melhoramento genético, visando a inserção de características agronômicas desejáveis, como os genes de resistência. Em um futuro próximo, a redução dos custos para o desenvolvimento e adoção dos produtos da biologia molecular e engenharia genética pode aumentar a variedade de plantas transgênicas e a sua disponibilidade para pequenos e médios produtores. A inserção de características antes ausentes em uma planta pode agregar valor aos seus produtos, multiplicando a renda do agricultor e diminuindo o êxodo rural. A transformação genética pode ser o motor de uma transformação social, além de favorecer a diminuição no uso de agrotóxicos, porque os genes da planta são alterados e ela se torna mais resistente às pragas. A produção dessas plantas transgênicas é realizada por meio de diferentes métodos que podem ser agrupados em duas categorias, a transformação indireta e a transformação direta. No método de transformação indireta, a transferência de genes é intermediada por bactérias do gênero Agrobacterium, as quais são capazes de infectar as plantas naturalmente e produzir um tumor conhecido como galha da coroa. Já os métodos de transformação direta variam em eficiência e praticidade. Nesses métodos são utilizados processos físicos e químicos para alterações nas paredes e nas membranas celulares das plantas, o que facilita a introdução do gene de interesse no genoma da planta receptora. Aqui eu coloquei um exemplo de tipos dessas resistências, que assim, um dos fatores limitantes na produção agrícola é o ataque das pragas, especialmente de lagartas. Com a inserção de um gene vindo de uma bactéria de solo utilizada como inseticida biológico, os bacilos turgidienes, as plantas ficam protegidas desses ataques, melhorando a produtividade, diminuindo o uso de inseticidas e o número de aplicações, economizando combustível e, em determinados casos, como o milho, melhora até a qualidade do produto final, reduzindo a presença de toxinas produzidas por fungos, fumosinas e aflatoxinas, que se alojam no local onde os insetos atacam. E esse fator de inserção de gene, aqui como eu falei, é realizado por uma transformação indireta.
aqui as referências.